Olá, doutores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao CERS. Eu sou o professor Felipe Sampaio e estarei com você aqui nesse nosso curso de resolução de questões para aprovação no seu exame de ordem. Trabalharei com você questões de direito material do trabalho. É um prazer estar aqui novamente, frente a frente com você, meu aluno, minha aluna. Se você já me conhece, fico feliz de vê-lo novamente. Se você não me conhece, muito prazer. Você vai ver que a minha sistemática aqui, quando nós tratamos no curso de resolução de questões, é analisar alternativa por alternativa, fazer os apontamentos teóricos e práticos, falar da lei, da doutrina e da jurisprudência incidentes em cada uma das alternativas de todas as questões que nós vamos estudar. Porque aqui a minha intenção é que você gabarite direito do trabalho para a sua prova da OAB, para o seu exame de ordem. Então, a minha ideia aqui qual é? Trazer o máximo de conteúdo, o máximo de informações possíveis, para que você, na hora da sua prova, pegue aquelas 6 questões de trabalho e gabarite com tranquilidade. Você vai ver aqui, ao longo das nossas aulas, que eu vou trazer para você, no total, 66 questões. É questão pra caramba! 66 questões de direito material do trabalho para você treinar comigo os mais variados temas com maior incidência nos exames de ordem. A minha ideia é que você passe e passe com folga, que você gabarite direito do trabalho, ok? E eu estou aqui para te ajudar. Eu sou advogado, sou professor da casa e amo esta matéria, direito do trabalho. E quero passar aqui um pouco desse meu amor, desse meu afinco pelo tema para você ser aprovado no seu exame de ordem, ok? Bom, sem muitas delongas, porque nós temos 66 questões para tratar ao longo de apenas 3 encontros, né? Você deve se recordar que nós temos 3 aulas de 2 horas cada uma. Cada aula quebrada em blocos de 30 minutos. Ao longo dessas 6 horas aula, nós falaremos de 66 questões. Então, temos muito trabalho pela frente, sobretudo levando em conta que eu não venho te dizer, olha, questão 1, a alternativa B é correta conforme artigo tal, certo? Vamos para 2. 2, a C é correta conforme súmula tal. 3, a 3 é errada, a D... Não é assim que eu vou fazer. Nós vamos analisar alternativa por alternativa, tentar entendermos juntos aonde que está a pegadinha do examinador, aonde ele quer chegar, qual é o pulo do gato daquela questão, aonde que está pegando para você otimizar, potencializar o seu estudo, porque é aquilo que todos os nossos professores da casa falam, e eu reitero. Não adianta apenas assistir a aula, não adianta apenas anotar no seu caderno, tem que exercitar. Tem que fazer questões. Para isso, o CERS te oferece essa ferramenta. Um curso exclusivo de questões para você estudar para o seu exame de ordem, ok? Então, vamos treinar bastante. Eu vou deixar para você aqui na tela as minhas redes sociais. Você faça a gentileza de me adicionar no Instagram, no @ProfFeSampaio, com 2 Fs, como você está vendo aí. @ProfFeSampaio. No mesmo sentido é o Twitter. Se você tem Twitter, é o @ProfFeSampaio também, na rede social do passarinho do Twitter. E se você ainda tiver o Facebook, basta me procurar como Felipe Sampaio. Será um prazer estudar, ter você como meu seguidor, como meu amigo na rede social, meu amigo ou minha amiga. E tirar as suas dúvidas também por lá, porque além dos canais oficiais de comunicação que o CERS disponibiliza para você, você tem também esse acesso comigo. Você me mande lá mensagem na rede social, nos directs, enfim, que eu respondo para você sempre que possível, tudo bem? E você me seguindo nas redes sociais, você vai ver também que eu estou sempre postando dicas e atualizações voltadas exclusivamente ou especialmente para a área trabalhista, tanto de direito material como de direito processual do trabalho. Então me siga lá, depois tire uma foto sua quando estiver estudando, assistindo minha aula, posta lá que eu dou um repost, você fica famoso no Brasil todo e eu vou ficar feliz de estar na sua tela sendo assistido por você. Mande lá suas dúvidas, mande para mim depois um abraço de onde você estiver me assistindo, ok? Então, vamos lá trabalhar, nós vamos começar a estudar as nossas questões de direito do trabalho e eu coloco desde já a questão 1 na tela. Doutores, antes até da gente fazer a leitura, eu vou te dizer mais uma coisinha, mais uma regrinha de como funciona aqui comigo o nosso curso de questões. Eu vou usar a caneta e vou rabiscar muitos pontos do nosso enunciado. Vamos fazer rabiscos, vamos fazer marcações.
tal como se estivesse fazendo a prova, marcar as palavras importantes, dar destaque para saber se ele quer a correta, se ele quer a errada, se ele quer a regra, se ele quer exceção, etc, etc. Porque eu percebo isso ao longo desses mais de 10, 12 anos que eu dou aula para os futuros advogados, já tendo milhares de advogados aí tendo passado por mim, eu observo que quando eles erram alguma questão é por falta de atenção, inclusive na leitura do enunciado. Olha só, você certamente deve estar pensando, comigo já aconteceu isso também, eu já perdi alguma questão na minha vida porque eu não li direito o enunciado, então eu tenho que otimizar isso. E eu vou te ajudar também nesse ponto. Nós vamos fazer a leitura atenta, com lupa, profunda dos temas, fazendo uns links e tratando das pegadinhas. Tudo bem? Então vamos estudar questões como se deve, porque fazer questões não é só pôr no papel, é estudar fazendo as questões, ok? E é isso que eu vou fazer com você. Então, questão 1 na tela. Vamos para a questão 1. Os irmãos Pedro e Júlio César foram contratados como empregados pela sociedade empresária Arco Doce S.A. e lá permaneceram por 2 anos. Então, Pedro e Júlio, são irmãos, foram contratados como empregados pela empresa Arco Doce e permaneceram por 2 anos. Então, trabalharam por 2 anos. Como foram aprovados em diferentes concursos públicos, olha que orgulho para o pai e para a mãe deles, tá vendo? Foram aprovados em diferentes concursos com administração direta, eles firmaram um distrato com o seu empregador. Olha, isso aqui é interessante. Eles firmaram distrato, que é o acordo para dispensa. Distrato este que está lá no artigo 484, letra A da CLT. 484A da CLT, que é aquele que fala que quando empregado e empregador, por mútuo consentimento, resolvem pôr fim ao contrato de trabalho, serão devidas ao empregado as seguintes verbas: metade do aviso prévio se indenizado, metade da multa do fundo de garantia, ao invés de 40%, 20%. Na integralidade, as demais verbas. Quais verbas, Felipe? Saldo de salário, 13º e férias. Tudo na integralidade. Vai ter direito a sacar o fundo? Vai. Saca o fundo de garantia. Mas ele saca tudo que está lá? Ele rapela toda a conta? Não. 20% ficarão retidos na conta. Então ele perde os 20%? Não. Eles ficam retidos na conta vinculada do trabalhador. Ele pode levantar até 80%. Os outros 20% ficam lá. Qual é a única verba que ele não recebe, Felipe? O seguro-desemprego. Seguro-desemprego ele não receberá por ter firmado um distrato. Então, se eles aqui passarem concursos e resolveram, por mútuo consentimento, terminar a relação de trabalho com o empregador, eles terão direito ao aviso prévio, a metade dele, né, se for indenizado, e será indenizado, metade do aviso, metade da multa do fundo, 13º, férias, saldo de salário, tudo integral. Vão levantar o fundo de garantia, limitado a 80% do total, mas vão levantar o fundo e não receberam seguro-desemprego. Mas agora que você já sabe o distrato, que está lá no 484A, já te trouxe as verbas que são devidas, como são, quando são e como faz. Vamos voltar para a questão, ok? Então eles firmaram um distrato porque foram aprovados em concursos públicos. E em razão do término do contrato, dirigiram-se à Caixa Econômica Federal para sacar o fundo de garantia. Porque já que eles firmaram o distrato, eles vão sacar o fundo. Beleza. Na agência da Caixa, foram informados que só havia depósito de FGTS de 1 ano, mas eles trabalharam por 2 anos. Eles trabalharam por 2, então quanto que deveria ter em tese? 2 anos de fundo para cada um, mas só tinha 1. Motivo porque procuraram o contador da Arco Doce, da empresa, para uma explicação. O contador informou que não havia o depósito porque, no último ano, Pedro afastara-se para prestar serviço militar obrigatório. Então, Pedro foi prestar serviço militar obrigatório. Então, por isso, não teria havido depósito integral de 2 anos de fundo de garantia. E Júlio César afastara-se pelo INSS, recebendo auxílio doença comum. Para os íntimos, o código B31, o auxílio doença que não tem nenhum nexo com o trabalho, uma doença desvinculada do trabalho, ok? E aí ele pergunta, diante desses fatos confirmados pelos ex-empregados, o contador ponderou que não havia obrigação de a empresa depositar o fundo de garantia durante 1 ano para ambos,
Um ano enquanto um estava servindo o serviço militar obrigatório e para o outro porque estava afastado recebendo auxílio doença comum, o B31. Sobre a questão retratada e de acordo com a legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Então, ele quer a correta sobre o tema em testilha, de acordo com a legislação. Vamos entender. Ambos trabalhavam para uma empresa, eram empregados. Empregado tem direito ao depósito mensal de fundo de garantia de 8% em sua conta vinculada, é recolhido pelo empregador, conta vinculada esta na Caixa Econômica Federal. Eles terminaram o contrato, firmando até um distrato, porque ambos foram aprovados em concurso. Foram então até a Caixa para sacar o seu fundo de garantia, quando se depararam com a situação de que, ao invés de ter 2 anos de fundo ali depositados, ambos tinham apenas 1 ano. E aí foram questionar. Foi alegado o quê? Que no caso é o Pedro. Foi alegado, ele não tem direito a 2 anos de fundo, apenas um só, porque ele ficou afastado durante 1 ano para prestação de serviço militar obrigatório. E o Júlio César, por que só tinha 1 ano também de FGTS depositado? Porque ele ficou afastado do trabalho, recebendo auxílio doença comum, o B31, não acidentário. Aí ele vem e pergunta, de acordo com a legislação, aponte a correta. Vamos ver as alternativas. Você vai ver comigo que eles querem saber se você sabe a diferença de que, se em ambos os casos, o empregador estava correto ou não quanto ao depósito de fundo de garantia. Porque existem situações previstas na legislação que, mesmo quando o empregado não trabalha, há sim a obrigatoriedade de depósito do fundo de garantia. Como assim, Felipe? Você tem que saber aqui, o tema macro que deve vir à sua cabeça vendo uma questão dessa, são as hipóteses de interrupção e suspensão dos efeitos do contrato de trabalho. Interrupção, em breves linhas. Interrupção do contrato, a pessoa não trabalha, mas ganha salário, conta tempo de serviço e há depósito de fundo de garantia. Isso é a hipótese de interrupção do contrato. Não trabalha, mas ganha salário, conta tempo de serviço para todos os fins e há a obrigatoriedade de depósitos mensais do FIGETS, do fundo de garantia. São hipóteses de interrupção. Férias, descanso semanal remunerado, licenças remuneradas, faltas justificadas, etc. É um período que você não trabalha, mas você está ganhando por ele, você tem contagem de tempo de serviço e tem depósito de fundo de garantia normalmente. São hipóteses de interrupção. Temos, de outro lado, as hipóteses de suspensão dos efeitos do contrato. Na suspensão dos efeitos, o empregado não trabalha, tal qual na interrupção, também não trabalha. Só que, na suspensão, ele não trabalha, não ganha salário, não conta tempo de serviço e não há obrigatoriedade de depósito de fundo de garantia. Então é tudo não. Na suspensão, tudo não. Não trabalha, mas não conta tempo de serviço, não tem depósito de fundo de garantia e não recebe salário. Essas são as hipóteses de suspensão. Faltas injustificadas, licenças não remuneradas, suspensões disciplinares e etc. São hipóteses de suspensão dos efeitos do contrato de trabalho. Então, um lado é a interrupção, não trabalha, mas conta tempo, tem salário e tem FGTS, e do outro é a suspensão, não trabalha, mas também não ganha salário, não conta tempo de serviço e não tem depósito de FGTS. Essas duas situações aqui postas em debate, do serviço militar obrigatório e do auxílio doença comum, são situações antagônicas. O auxílio doença comum, quando a pessoa é afastada para perceber o benefício previdenciário com o código B31, auxílio doença comum não relacionado com o trabalho, este trabalhador enquadra-se na hipótese de que, Felipe? De suspensão dos efeitos do contrato. Suspensão. Depois que ele recebe os primeiros 15 dias pelo empregador, o empregador paga os primeiros 15 dias de afastamento, paga o salário normalmente, conta aquele tempo de serviço dos primeiros 15 dias. No 16º dia para frente de afastamento, o trabalhador não mais terá direito a salário, nem conta tempo de serviço e nem tem depósito de fundo de garantia, porque é uma suspensão típica do contrato. Então, o Júlio César, que é o que recebia o auxílio doença comum, este é uma hipótese de suspensão do contrato.
Então, ele de fato não teria direito aos depósitos de fundo de garantia de todo o período, ok? Apenas do período em que trabalhou. Do período que estava afastado percebendo o benefício B31, não teria direito. O pulo do gato aqui está com relação ao Pedro. O Pedro foi afastado para prestação de serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório se enquadra em qual função, Felipe? Em qual hipótese? Interrupção ou suspensão? Nenhuma das duas. Puta. Agora que eu estava entendendo o negócio, vem uma dizendo que não é nenhuma das duas? Pois é. Serviço militar obrigatório é hipótese de suspensão atípica ou sui generis do contrato de trabalho. Suspensão atípica ou sui generis? O que é isso, Felipe? É uma hipótese que não se enquadra perfeitamente como uma suspensão, mas também não chega a ser uma interrupção. Ele tem preservados alguns direitos apenas, não todos como na interrupção, e também não perde tudo como na suspensão. Ele fica no meio do caminho. Então, você anote aí que as hipóteses de suspensão atípica ou sui generis dos efeitos do contrato de trabalho, o empregado não trabalha, não tem salário, mas conta tempo de serviço e tem depósito de fundo de garantia. Então, é no meio termo. Não trabalha, porque está prestando serviço militar obrigatório. Não recebe salário, porque vai receber o soldo lá do Exército, da Polícia Militar, do Exército. Mas conta tempo de serviço para todos os fins e o empregador mantém a obrigatoriedade de depósito de fundo de garantia. Então, hipótese de suspensão atípica é esta. Não é nem suspensão nem interrupção. É suspensão atípica. Não trabalha, não tem salário, mas conta tempo de serviço e tem depósito de fundo de garantia. Então, o contador aqui falando que Pedro também não teria direito está errado. Porque quem é afastado para a prestação de serviço militar obrigatório continuam sendo devidos a contagem de tempo de serviço e os depósitos de fundo de garantia do período em que estiver afastado, por ser uma hipótese de suspensão atípica ou sui generis. Felipe, temos apenas essa hipótese de suspensão atípica ou sui generis do contrato? Não, nós temos outras duas, você pode anotar? Anote aí, outra hipótese é o empregado afastado por conta de acidente de trabalho, que receba o auxílio doença acidentário. Auxílio doença acidentário. Ele também terá direito à contagem de tempo de serviço e aos depósitos de fundo de garantia. Ele não está trabalhando, porque está afastado de suas funções. Também não recebe salário, porque ele recebe o benefício previdenciário. Qual? O B31? Não. Se for derivado do trabalho, será o auxílio doença acidentário, o B91. B91. Aí ele então não trabalha e não ganha salário, porque está recebendo o benefício B91. Mas conta tempo de serviço e mantém-se a obrigatoriedade dos depósitos de FGTS. Então já vimos duas exceções. Temos mais alguma, Felipe, que é uma hipótese de suspensão atípica ou sui generis do contrato? Para a doutrina temos mais uma. Qual? A gestante. A mulher, no caso, já deixando de ser gestante quando ela está afastada por conta do nascimento do filho. Porque a mulher tem direito, uma coisa é a estabilidade gestacional, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Beleza. Só que num determinado período ela não trabalha, que é o período de licença maternidade, que via de regra de quanto tempo? 120 dias. 120 dias. Felipe, se a empresa for aderente ao programa Empresa Cidadã, aí o lapso de 120 vai para 180 dias, aumenta o período de afastamento. Nesse período de afastamento que ela está de licença maternidade, ela está trabalhando? Não, está de licença. Ela está recebendo salário? Não, ela está recebendo um benefício previdenciário, que é o salário maternidade. Salário maternidade. Ah, Felipe, mas não é o empregador que paga?
o salário maternidade é pago pelo empregador, mas ele depois obtém a compensação daquele valor com o INSS. Mas o empregador apenas adianta o valor, porque depois ele vai obter a compensação junto à autarquia federal. Mas não deixa de ser um benefício previdenciário o salário maternidade, devido enquanto a empregada está afastada de suas funções pela licença maternidade de no mínimo 120 dias, podendo ser de até 180 dias se for aderente à empresa cidadã. Então ela não trabalha, não tem salário, porque é o salário maternidade, mas também conta tempo de serviço e também terá direito aos depósitos de fundo de garantia do período. Tudo bem? Então, interrupção, não trabalha, mas tem direito a tudo. Suspensão, não trabalha e não tem direito a nada. E hipótese de suspensão atípica ou sui generis. Serviço militar obrigatório, acidentado e licença maternidade. Em todos os casos, a pessoa não trabalha, a pessoa não recebe salário, mas conta tempo de serviço e mantém-se a obrigatoriedade de depósitos de fundo de garantia, que é o nosso caso aqui. Então, feita toda essa introdução, você entendeu como agora é minha sistemática? Nessa questão, como o tema é grande, eu abordei bastante coisa. Vai ter outras que a gente vai falar menos, mas nesse você entendeu que eu já te dei um espectro grande de interrupção, suspensão e suspensão atípica do contrato de trabalho? Pois bem, agora com toda essa bagagem, nós estamos aptos para responder a pergunta com maior tranquilidade, para saber se o contador estava certo com relação a Pedro e Júlio César, ou um, ou outro, ou nenhum dos dois, com relação à ausência de depósito de fundo de garantia por um ano. Lembrando que Pedro estava afastado por um ano porque estava no serviço militar obrigatório, ao passo que Júlio César estava afastado por conta do percebimento do auxílio-doença comum, o B31. Vamos então agora ver as alternativas para assinalar a correta, que é o que o exercício quer? Vamos lá ver. A correta vamos ver, letra A. A sociedade empresária tem razão na justificativa de Júlio César, mas está errada em relação a Pedro, eis que este teria direito ao recolhimento de FGTS normalmente. Júlio César está no auxílio-doença e Pedro está no serviço militar obrigatório. Está certa essa alternativa? Sim. Vamos marcar uma bolinha do lado. Ao meu ver, esta aqui é a mais correta, porque está à luz do artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90, mais conhecida como Lei do Fundo de Garantia, e no mesmo sentido você pode ver o artigo 4º da CLT, quando fala da contagem de tempo de serviço. Mas eu ainda não vou marcar ela, eu vou fazer uma bolinha do lado, porque eu quero ver as demais, para ver se elas estão boas ou ruins, ok? B. A sociedade empresária está errada em relação a ambos, ou seja, tinha que depositar fundo de garantia para ambos normalmente. Não, já vimos que para quem está afastado por doença comum, não tem direito ao FGTS, porque é a hipótese de suspensão do contrato, então não é a B. C. No que tange a Pedro, serviço militar obrigatório, a sociedade está certa, ou seja, o fato de deixar o pagamento de fundo de garantia, ela está certa. Mas no tocante a Júlio César, não, ela está errada, ou seja, ela deveria depositar. Não, é exatamente o contrário da A, ok? Está errado. Com relação a Júlio César, ela deveria depositar o FGTS. Apenas para Pedro que não. E D, a pessoa jurídica está correta em relação a ambos. Ou seja, numa disse que estava errada, no outro ela disse que está correta para todos. Também não é o caso. Então, nós voltamos e assinalamos a alternativa A de aprovação, ok? Viu como é a minha sistemática das questões? Viu como a gente pode aprofundar? Viu como a gente pode estudar fazendo questões? Eu espero que você esteja gostando. Vamos então avançar agora para a questão de número 2 na tela. Questão 2. Sobre o tema comissão de empregados, aponte a assertiva que não condiz com o texto seletista. Doutores, comissão de empregados é uma novidade da reforma trabalhista inserida na CLT nos artigos 510-A e seguintes. A Constituição Federal, doutores, já dizia que para as empresas com mais de 200 empregados deveria ser criada uma comissão de empregados para promover o melhor entendimento desta massa de trabalhadores com o empregador. A Constituição lá de 88 falou isso.
nunca havia sido editado, até o advento da reforma trabalhista. Na reforma trabalhista foi criado o Instituto Comissão de Empregados e ela faz um escalonamento. A depender do número de empregados na empresa, vamos ter representantes dos empregados. 3 empregados, 5 empregados ou 7 empregados, a depender da faixa de número de trabalhadores. Está tudo nos artigos 510, letra A e seguintes da CLT. É bom que você dê uma lida, porque é tema novo, pós-reforma trabalhista, tema que pode ser cobrado no seu exame de ordem, ok? Vamos ver as alternativas, e aí você viu que eu destaquei bem claro que ele quer a errada, a que não condiz com a CLT. Então vamos ter 3 corretas e uma errada, e é essa que nós vamos anotar. Eu gosto muito de testes no qual a gente tem que apontar a incorreta, porque as demais que estão corretas nos fazem estudar as alternativas e falar, então isso aqui tá certo, gravei, essa tá errada. Vamos achar o erro de uma das 4 alternativas, ok? Vamos na tela. Vamos ver então as alternativas. A. No caso de a empresa possuir empregados em vários estados da federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado ou no Distrito Federal. Então a empresa tem várias filiais, ela pode fazer uma comissão por estado. Isso aqui tá certo, doutores? Tá certo. Isso aqui você vai achar lá no 510, letra A, no seu parágrafo 2º. O parágrafo 2º do 510A diz isso, que se houver várias filiais da empresa espalhadas pelo Brasil, pode ser criada uma comissão por estado ou por Distrito Federal. Vamos ver a B. Nós queremos a errada, ok? Então não é a A. B. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para inscrição de candidatura. Então eu tenho que ter ampla publicidade, com uma antecedência mínima de 30 dias para as novas eleições ao término do mandato anterior? Sim, isso aqui está certo, porque está no artigo 510, aqui na letra C da CLT. É a redação do 510C da CLT, ok? Então a B também está certa, nada a reparar, portanto não é a que queremos. Vamos ver a C. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então a pergunta é, ele tem uma estabilidade desde a candidatura até 1 ano após o término do mandato, não podendo ser dispensado sem justa causa? Sim, ele tem essa estabilidade, o membro da comissão de empregados. Ele só poderá ser dispensado se a dispensa se motivar de maneira disciplinar, técnica, econômica ou financeira. Isso está correto, isso está lá no artigo 510, agora na letra D, no parágrafo 3º da CLT. 510D, parágrafo 3º, fala da estabilidade do empregado representante da comissão de empregados, ok? Desde a candidatura até 1 ano após o término do mandato, não podendo sofrer despedida arbitrária, salvo que se fundar em motivo técnico, econômico, financeiro ou disciplinar, ok? E aí vem a D, só pode ser essa, porque as 3 anteriores estavam corretas. Vamos ver se a D está errada, senão a gente anula essa questão, hein? Vamos lá, aqui comigo é assim, o negócio não está certo, a gente anula aqui, quem sabe faz ao vivo. Será formada comissão eleitoral integrada por 7 empregados, não candidatos, para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Essa está errada, doutores, essa está errada, porque isso aqui contradiz o disposto no artigo 510, letra A, parágrafo 1º da CLT. Veja lá o artigo 510, letra A, parágrafo 1º, e você vai ver o erro. É a comissão eleitoral formada não por 7 empregados, o erro está na quantidade. Então nós escolhemos aqui a alternativa D de dado como sendo a
nossa eleita, porque não é a correta, é a errada. Mas a nossa questão pede a que não condiz com o texto seletista. Logo, nós apontamos a D como sendo a errada por violação do artigo 510, letra A, parágrafo 1º da CLT, ok? Gostaram? Olha só, nosso tempo já até se esgotou dos primeiros 30 minutos. Vamos ter que fazer uma pausa para troca da fita do lado A para o lado B e eu volto a seguir da questão 3 em diante, estudando com você. A gente se vê depois do intervalo. Até já. Olá, doutores, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui ao CERS, nosso segundo bloquinho dessa primeira aula de resolução de questões para o seu exame de ordem. Sou o professor Felipe Sampaio e continuo com você resolvendo questões de direito material do trabalho. Eu já te expliquei no primeiro bloco a sistemática da aula, mostrei como é o meu jeito de fazer questões, analisando alternativa por alternativa, apontando as certas, apontando as erradas, para que a gente possa construir o raciocínio e, junto com as aulas teóricas que você já teve, você construir toda a base para gabaritar direito do trabalho no seu exame de ordem, beleza? Vamos então continuar de onde paramos. Vamos agora para a questão de número 3. Vamos para a questão 3, a qual eu coloco na sua tela agora. Questão 3. Segundo a atual redação da CLT, sobre o tema acordos de prorrogação e compensação de jornada, aponte a assertiva incorreta. Olha só, mais uma vez, ele quer a incorreta de acordo com o texto da CLT. Quando ele coloca de acordo com a atual redação, são questões já todas adaptadas pós-reforma trabalhista, que são aquelas que caem no seu exame de ordem. Então você fique tranquilo que você está estudando com o material mais atualizado que existe e mais difícil do que as provas de OAB, que é para você justamente fazer cair naquele famoso jargão, né? Para você estar inserido naquele famoso jargão. Treino difícil, jogo fácil. Então vamos treinar bem pesado. Vamos procurar a incorreta aqui sobre os temas acordo de prorrogação e compensação de jornada. Letra A. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Podemos fazer acordo de banco de horas individual escrito com a compensação em 6 meses? Sim, pós-reforma podemos. A reforma trabalhista prevê o banco de horas individual no artigo 59, parágrafo 2º da CLT, ok? Banco de horas individual, desde que seja escrito e que a compensação daquelas horas extras inseridas naquele banco se dê num período máximo de 6 meses. Porque você deve se lembrar do famoso banco de horas anual. O banco de horas anual é aquele previsto na súmula 85 do TST. O banco de horas anual é aquele que só pode ser entabulado por meio de negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. E aí a compensação se dará no interregno de 12 meses. A reforma trabalhista flexibilizou isso e passou a prever o acordo na modalidade banco de horas de maneira individual, firmada entre empregado e empregador, mas tem que ser escrito, não pode ser tácito, banco de horas tácito, tem que ser escrito, e a compensação deste período não pode ser em prazo superior a 6 meses, beleza? Então, matamos a A, vimos que a A está correta, essa que a gente quer? Não, não é. Então a gente vai para as próximas. Vamos lá. B. É lícito o regime de compensação? É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Vamos analisar de maneira simplória aqui, maneira perfunctória, perdão. Quer ver? É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Então, eu posso querer compensar a jornada por acordo individual? Pode. Tácito ou escrito, a novidade pode ser tácito. E a compensação se dá quando? No mesmo mês. No mesmo mês. Sim, no mesmo mês. Isso está correto, doutores. Isso está correto. Isso está correto.
você pode fazer o acordo de compensação tácito ou escrito individual, desde que a compensação se dê no mesmo mês. Então não é essa. C. Vamos ver até. Deixa eu ver A de novo mais uma vez. Eu estou na dúvida aqui de um negócio. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Não, aqui está certo. Sabe aquela neura, igual quando você está fazendo a prova? Também me dá aqui a neura. Eu estou fazendo aqui com você ao vivo, eu não estou editando. Dá aquela neura, mas deixa eu ver aqui se está certo. Não, está certo. Banco de horas individual escrito por 6 meses. Beleza. B. Fala, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Certo. Vamos ver a C na tela. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Então, se não for observados os requisitos legais para a compensação de jornada, ainda que por acordo tácito, não vai implicar em repetição do pagamento de horas excedentes à jornada normal, ou seja, não terá pagamento às horas extras, se não ultrapassada a duração máxima semanal de 44 horas, sendo devido apenas o respectivo adicional de no mínimo 50%. Isso aqui está certo ou está errado, doutores? Para a CLT, isso aqui está certo. Se fosse nos termos da jurisprudência do TST, não poderia, porque quando há o não atendimento... na verdade verdadeira, na jurisprudência da súmula 85 do TST, quando há um desvirtuamento do banco de horas ou do acordo de compensação, não implica repetição. O que a jurisprudência do TST vedava e a reforma agora autoriza também é a questão de que a prestação habitual de horas extras não descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Isso para a RCLT. Para o TST dizia, se houver prestação habitual de horas extras, está descaracterizado o acordo de compensação de horas. Não prevalece mais o texto da jurisprudência em face da lei, até por conta que no Brasil prevalece qual? O sistema civil law. O juiz, o operador do direito, deve se valer primeiro do texto legal em sobreposição ao texto jurisprudencial. Beleza? Então eu penso que a C aqui está correta, não tem nenhum erro. Vamos ver a D? Olha só. Posso colocar? Vamos lá. É ilícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Olha só, aí você fala, mas Felipe, isso aqui está igual a B. Vou voltar na B. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Lícito. Pode. Olha D. É ilícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Errado. Eu posso sim fazer o regime de compensação até mesmo tácito, desde que a compensação se dê no mesmo mês. Então a que eu quero é a D. Então a D realmente é a errada, porque nós queremos a errada. Ó. Opa, voltamos aqui. Aponte a incorreta segundo a CLT. Incorreta segundo a CLT. A letra A está perfeita. Banco de horas individual semestral. Até eu mesmo, você vê que até eu lendo, eu falei, deixa eu voltar, deixa eu ver se não tem alguma letrinha, alguma coisa que eu não estou observando. Porque é assim mesmo que a gente faz questão. A gente tem que estar muito atento. Às vezes uma letrinha muda todo o contexto. Se você está desatento e vê a B e a D, você pensa, putz, são idênticas. Não, não são idênticas. Tinha um I que mudava todo o contexto. Na B disse que é lícito o regime de compensação de acordo individual, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. É lícito. E a D disse a mesma coisa, só que disse que essa compensação no mesmo mês seria ilícita. Olha como uma letrinha que pode te passar desapercebida, muda todo o contexto e pode incorrer em erro. E é normal até, porque a gente está lendo, a gente pode até, os nossos olhos nos enganam. Por isso que eu te falo, foco total, leitura atenta,
na hora da prova. Por isso que esse curso aqui é muito importante de resolução de questões para você, tudo bem? Então pegamos a pegadinha. A pegadinha estava na letra I, que mudava de lícito para ilícito. E segundo a CLT, é lícito o regime de compensação individual tácito ou escrito, desde que a compensação se dê no mesmo mês. Beleza? Sobre o tema, veja os artigos 59 e seguintes da CLT. Joia? Podemos ir para a próxima questão? Vamos para a questão de número 4 na sua tela. Depois me mande um feedback, me fale, Felipe, eu estou adorando, estou estudando, tal, estou na dúvida, tenho dúvida, me ajuda, me esclarece. Vamos lá. Essa aqui você vai gostar. João era proprietário de uma padaria em uma rua movimentada no centro da cidade. Em razão de obras municipais, a referida rua foi interditada para veículos e pedestres. Por conta disso, dada a ausência de movimento, João foi obrigado a extinguir seu estabelecimento comercial, implicando a paralisação definitiva do trabalho. Acerca da indenização dos empregados pela extinção da empresa, à luz da CLT, assinale a correta. Então, vamos de trás para frente. Ele quer a correta, à luz da CLT, a respeito da indenização devida aos empregados pela extinção do contrato de trabalho, contrato esse que foi extinto pelo fechamento do estabelecimento comercial em decorrência de obras municipais que inviabilizaram o movimento nessa rua onde o trabalho era desenvolvido. A pergunta é, quando o poder público impõe uma obra, um serviço, enfim, algo de obras públicas e que impacta no estabelecimento comercial do empregador e inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, então tem que terminar os contratos de trabalho porque não é possível continuar com aquela atividade. Quem é que arca com a indenização resilitória, com as verbas rescisórias daqueles trabalhadores? Essa é a perguntinha. Isso aqui, doutores, é um tema antigo até de direito do trabalho, mas está sempre em voga em exames de OAB, porque é o tema chamado fato do príncipe. Fato do príncipe, quando o poder público, que é o príncipe, ele impõe algo que impacta na continuidade da prestação de serviços e culmina com o término daquele serviço e, por conseguinte, acaba com os contratos de trabalho, quem deve arcar com a indenização? O ente público. Felipe, o ente público vai pagar a indenização dos trabalhadores? Vai. Porque quem deu causa ao término dos serviços? Foi o ente público, no caso aqui, o município, por conta das obras. Felipe, mas é interesse público, prevalece sobre individual, eu tive aula de direito administrativo, então o empregador é o detentor do risco do empreendimento, o empregador é quem paga. Segundo a CLT, e nós vamos marcar o artigo daqui a pouco aí para você saber, segundo a CLT, de acordo com este tema, quando houver a cessação da prestação de serviços e o contrato de trabalho, por consequência disso, por conta de um ato do governo municipal, estadual ou federal, o governo é quem deve arcar com a indenização rescisória daqueles contratos, porque foi ele quem deu causa à extinção do estabelecimento e que culminou com a ruptura dos contratos de trabalho. É a tese do fato do príncipe, ok? Fato do príncipe, anote aí. Então vamos ver as alternativas de acordo com a CLT? Vamos lá. Então a gente quer a correta de acordo com a CLT. A. Caberá indenização ao empregado, ou aos empregados, né? A ser paga pelo município. A B fala que cabe indenização a ser paga pela União. A C, cabe a indenização a ser paga pelo Estado. E a D, cabe a indenização a ser paga pelo empregador, sem possibilidade de ressarcimento. Qual que você acha? Não é pelo empregador, porque não foi ele que deu causa à extinção do contrato. Ele está tendo que encerrar por conta da inviabilidade da continuidade, causada por uma obra do ente público municipal. Logo, se o ente que causou aqui a ruptura é municipal, é o Estado que paga? Não.
É a União que paga? Não. Sobra, portanto, a alternativa A. A indenização rescisória será paga pelo município por conta da teoria, vou pôr até entre latim, do factum principis. Opa. Factum principis, ou fato do príncipe. Isso aqui está no artigo 486 da CLT. 486 da CLT. 486 é o artigo que você vai depois agora dar uma lidinha, ok? Fato do príncipe. Beleza? Gostou dessa? Espero que sim. Vamos então para a próxima. 5. A sociedade empresária Gardenia Azul Limitada, eu adoro os nomes, aprovou acordo coletivo junto ao sindicato de classe de seus empregados, prevendo um plano de cargos e salários. Só para te explicar qual é a diferença, você já sabe, mas vamos nesse nosso bate-papo aqui jurídico, tornando a aula mais dinâmica possível, lembrar a diferença de acordo e convenção coletiva. Convenção é o acordo entre sindicatos, sindicatos empregados, sindicatos empregadores. Resolve entre eles, abrange toda aquela categoria. 611 da CLT. Acordo coletivo, está um degrau abaixo, é entre a empresa e o sindicato dos empregados. Empresa e sindicato dos empregados, para a prevalência naquela empresa. 611, parágrafo 1º da CLT. No caput tem a convenção. No parágrafo 1º tem o acordo coletivo. Então essa Gardenia Azul aprovou um acordo coletivo com o sindicato. Vamos ver o que aconteceu? Olha na tela. Prevendo um plano de cargos e salários, ou seja, a pessoa vai evoluindo na carreira, aumentando o seu cargo, aumentando o seu salário, um plano pré-estabelecido de metas, diretrizes e que prevê o aumento de cargos e de salários. Nele, as promoções seriam feitas no máximo a cada 2 anos, ou seja, dava o critério temporal de até 2 anos para haver a promoção, exclusivamente pelo critério da antiguidade. Felipe, mas eu já ouvi falar que quando houver cargos e salários, plano de cargos e salários, tem que haver promoção por antiguidade e depois por merecimento. Ora a pessoa é promovida pela antiguidade, ora pelo merecimento. Ora pela antiguidade, ora pelo merecimento. Neste caso, houve fixação exclusivamente pela antiguidade. Será que está certo? Vamos ver. No período de vigência dessa norma do acordo coletivo, Walter ajuizou uma ação requerendo equiparação salarial a Fernando. Então, Walter entrou com uma reclamação trabalhista pedindo equiparação salarial com o paradigma Fernando. Vamos ver. Referente ao período do acordo coletivo. Então, naquele período em que estava vigente um acordo coletivo, que havia plano de cargos e salários, Walter, mesmo assim, moveu uma ação trabalhista contra a empresa, buscando equiparação com o paradigma Fernando. Diante dessa situação concreta aí da CLT, assinale a afirmativa correta. Então, vamos repetir. Houve um acordo coletivo firmado entre a empresa e o sindicato, prevendo um plano de cargos e salários. Promoção que deveria ocorrer em períodos de até, no máximo, 2 anos, meramente pelo critério da antiguidade. Não havia alternância de critérios, antiguidade e merecimento. Nesse período, o Walter entrou com uma ação trabalhista contra a empresa, pedindo equiparação salarial com o empregado Fernando, indicando-o como paradigma. E aí ele quer saber de acordo com a CLT. Para você entender o contexto, o que essa porra dessa questão quer saber? Se quando há plano de cargos e salários é possível equiparação. E se o plano de cargos, o plano de cargos e salários estipulado por essa norma coletiva, prevendo apenas um critério, é válido ou não. Por quê? Pode ser que você pense, lembrando de estudos antigos, quando há plano de cargos e salários não cabe equiparação. Aí vai ter outro que vai falar, não, mas agora cabe. Mas será que o plano é válido para poder caber ou não? Então é isso que você tem que saber. Esse plano com critério único de promoção só pela antiguidade a cada 2 anos é válido? E quando ele é válido ou não, obsta ou não o pedido de equiparação salarial? É isso que ele quer saber. Vamos ver as alternativas? Olha comigo na tela. Vamos ver. A. O pedido de equiparação salarial é possível
ainda que a sociedade empresária tenha o plano de cargos e salários, pois a lei prevalece em face da negociação coletiva. Então, como está na lei, no artigo 461, o direito à equiparação salarial, quando trabalhadores trabalham na mesma empresa, no mesmo estabelecimento, exercem as mesmas funções para o mesmo empregador, não possuem entre si diferença de tempo superior a 2 anos e não possuem entre si diferença de tempo de casa superior a 4 anos. Isso são todos os requisitos cumulativos da equiparação. A lei prevalece sobre a negociação coletiva. Tá certo isso? Não! Porque é exatamente ao contrário. A ideia agora, após a reforma trabalhista, quer dizer que agora o negociado prevalece sobre o legislado, ou seja, aquilo que for negociado prevalecerá sobre o texto legal. Então essa parte final está todinha errada, por isso a letra A a gente já elimina. B. O pedido de equiparação salarial não é possível juridicamente, porque a sociedade empresária possui plano de cargos e salários. Então, quando há plano de cargos e salários, isto é um óbice, isto é uma vedação para o pedido de equiparação salarial? Me parece que está correto. Mas vamos deixar uma bolinha. Vamos deixar uma bolinha aqui. Lembrando que vamos sempre ver todas antes de assinalar fatalmente a nossa resposta. C. A equiparação salarial é possível se atendidos os demais requisitos legais, porque o plano de cargos e salários em questão não tem validade. Então, será que não tem validade este plano de cargos e salários, já que foi estabelecido com critério único de alternância apenas pela antiguidade? Não havia antiguidade, merecimento, antiguidade, merecimento. Então, este acordo não teria validade? Tá errado, doutores. Tá errado, Felipe? Tá. Pós-reforma trabalhista está errado. E D. A equiparação salarial é possível, independente do atendimento dos requisitos legais, porque a Constituição veda a distinção entre salários sob qualquer argumento. Essa aqui é a reaça, né? É a que não pode, acabou, então eu posso equiparar, independente do atendimento dos requisitos legais. Basta eu dizer que eu quero salário igual do Renato Saraiva, eu tenho direito, né? Então, se bem que não é mau negócio, eu vou pedir equiparação então com o chefe, né? Pô, aí é bom, né? Já pensou? Não tenho que demonstrar requisito, não tenho que fazer nada, eu quero só o salário do cara. Não, não é assim, não é a casa da mãe Joana. Então a D a gente elimina porque é a mais absurda de todas. Ficaríamos entre B e C, mas eu já marquei que a C está errada. Por quê? Pré-reforma trabalhista não poderia haver plano de cargos e salários com apenas um critério de antiguidade. Tinha que haver alternância, antiguidade e merecimento. Se o plano de cargos e salários fosse válido, com antiguidade e merecimento, não poderia haver equiparação salarial. Se o plano de cargos e salários fosse inválido, poderia haver equiparação salarial se preenchidos os requisitos legais do 461. Só que pós-reforma trabalhista mudou o entendimento. Agora é possível o estabelecimento de plano de cargos e salários previsto em norma coletiva com apenas um critério, ou só merecimento ou só antiguidade. E isso obsta ao pedido de equiparação salarial. Aonde que está o fundamento disso? Eu vou pôr aqui na tela para você. Você vai ler aí o 461, que é o da equiparação, mas nos parágrafos 2º e 3º. Os parágrafos 2º e 3º da CLT falam a respeito do tema. Então, ainda que seja um plano de cargos e salários com um critério apenas de mudança, que é a antiguidade, ele é válido, prevalecendo sobre o texto da equiparação salarial. Então, a C nós eliminamos, a D já havíamos eliminado e a A também, então sobra a B. Então, eu vou repetir aqui o artigo 461, parágrafos 2º e 3º, ambos da CLT. Fechado? Fechado. Então colocamos a alternativa B como a correta aqui. Vamos para mais uma questão. No PIC. 6ª questão. O empregado recebeu o contra-cheque. Ai, Felipe, o que é contra-cheque? Se você é da região que lê como olerite, saiba que o olerite é o contra-cheque. E se você é da região que o lê como contra-cheque, saiba que o contra-cheque é o olerite. Em São Paulo falamos olerite, em outras regiões falamos contra-cheque, ok? O empregado recebeu o contra-cheque de determinado mês, com descontos, a título de contribuição confederativa
e de contribuição sindical. Olha o tema aqui espinhoso. Contribuição confederativa e contribuição sindical. São expressões iguais? Não, são diferentes. Por não ser sindicalizado, isso é importante, por não ser sindicalizado, reclama junto ao empregador contra ambas as subtrações e este encaminha o caso ao setor jurídico para análise. Diante da situação retratada, de acordo com a atual redação da CLT, assinale a afirmativa correta. Então ele quer a correta de acordo com a CLT para saber desses dois descontos, contribuição confederativa e contribuição sindical. Ele tinha desconto de ambos e não era sindicalizado. Tá certo o empregador em descontar? Ai, Felipe, eu acho que para os dois, não, mas acho que um poderia. Cuidado, porque o entendimento atual talvez não seja o que você imagina. Quer ver? Vamos ver agora a contribuição confederativa e contribuição sindical, quem é que paga, quem é que não paga? Vamos ver na tela. Vamos ver as alternativas para estudar aqui, doutores. A. O desconto da contribuição sindical não é válido. Sindical não é válido, que é aquele do artigo 578 da CLT, 578 seguintes, que é o chamado imposto sindical, que era devido um dia de salário do mês de março de cada ano recolhido no mês de abril. A reforma trabalhista mudou isso e falou: só é devido por quem efetivamente o quiser pagar. Se não quiser pagar, não tem que recolher. E o STF já declarou isso constitucional. Então, essa mudança promovida pela reforma trabalhista de que o imposto sindical só é devido por quem o quiser pagar foi declarado constitucional pela STF, ok? Então, contribuição sindical, que é o imposto sindical, só por quem efetivamente quiser pagar. Antes da reforma, não. Você pagava independentemente de ser filiado ou não ao sindicato. Depois da reforma trabalhista, isso mudou. E o STF já declarou que isso é constitucional. É um tema que, com certeza, será cobrado no seu exame de ordem, porque é um tema do momento. Isso aqui vai, por anos a fio, ser utilizado nos exames de OAB, em Direito do Trabalho, beleza? Mas vamos continuar a mesma alternativa. Ó. O desconto da contribuição sindical não é válido, mas o da contribuição confederativa está correto, posto que obrigatório e previsto na Constituição Federal. Felipe, tem previsão? De fato, o artigo 8º, inciso 4º da CF, fala da contribuição confederativa. Só que a súmula 666 do STF, a súmula vinculante 40, também do STF, a OJ 17 da seção de dissídios coletivos do TST e o precedente normativo 119 também do TST, todos dizem que a contribuição confederativa só é devida por quem for sindicalizado. Sindicalizado. Ou seja, se ele não for sindicalizado, não é devido. Então, o desconto da contribuição sindical não é válido. De fato, não é válido, porque só é devido por quem realmente quiser pagar. Estava até certo até aqui. Mas o da contribuição confederativa está correto, posto que obrigatório e previsto. Ele é previsto na Constituição, mas todo mundo, o STF, até por súmula vinculante, mais uma súmula persuasiva, mais o OJ 17 da SDC e mais o precedente normativo 119, todos dizem que somente se for sindicalizado. Então está errado isso e anula toda a alternativa A. Não é a correta. B. Os descontos são inválidos, porque o empregado não é sindicalizado, gostei, e, portanto, somente seria cabível desconto se tratasse de contribuição associativa. Meu Deus do céu, essa aqui é aquela prevista em norma coletiva, também pelo mesmo argumento exposto aqui em cima, só é devido por quem for sindicalizado. Então, começou bem e terminou mal. Erradíssima a B. E aí vamos para C.
Ambos os descontos são inválidos, porque o empregado não é sindicalizado. Beleza, então não tem a confederativa. E, portanto, não pode ser obrigado a contribuir a título de contribuição confederativa. Beleza. Tampouco a título de contribuição sindical. Yes. Isso aqui eu gostei. Essa eu tô de acordo. Mas vamos ver a D. D. As subtrações são válidas, porque o empregado, mesmo não sendo sindicalizado, beneficia-se da convenção coletiva. Isso aqui é a tese dos sindicatos, dizendo que todo mundo tem que pagar porque se beneficia da contribuição, da convenção coletiva da categoria, mas não é o que prevalece. O que prevalece é o que nós marcamos. Contribuição confederativa só para quem for sindicalizado e contribuição sindical com imposto sindical só se quiser pagar. Se não quiser, não paga. É facultativo o seu recolhimento. Então, essa alternativa é a C que nós anotamos. O tempo voa. Já estamos com mais um bloco de aula se encerrando aqui. Faremos mais um intervalo e voltamos a seguir da próxima questão. Eu espero de coração que você esteja gostando. Estou à sua disposição e te vejo já. Valeu!